Entonces voy a poner un poco mejor ahí. ¿Ustedes saben lo que es eso? Ah, português. Vocês sabem o que é? Isso é a Universidade de Berkeley. Conhecimento. Então, Hare Krishna, todo mundo. Hare Krishna, Hare E vou seguir, como sempre faço, vou seguir o exemplo de Prabhupada. E todo mundo que está presente, todo mundo que pode abrir sua câmera. É mais pessoal, né? Então, se você tem uma câmera, eu acho que ninguém é tão feio assim para se esconder. Então, estou seguindo o exemplo de Prabhupada e primeiro eu vou explicar, falar algo sobre este processo de iniciação. Um, a palavra sânscrita é Diksha e o uso dessa palavra mudou através do tempo, devido a circunstâncias e condições históricas. Eu vou explicar um pouco sobre isso. No dicionário sânscrito e também, como podemos observar, nas escrituras, porque o dicionário está baseado nas escrituras, o uso da palavra historicamente. Então, os grandes sacrifícios védicos que no Bhagavatam podemos observar uma cultura antiga, na qual não existem, por exemplo, instituições religiosas, que é interessante. Isso porque o motivo, assim como podemos observar, por exemplo, na história ocidental, igrejas como nos primeiros séculos depois de Jesus, que se formou-se assim instituição com regras muito estritas, inclusive podemos observar que a igreja cristã nos primeiros séculos depois de Cristo baseia-se. Alguém está com o microfone aberto? Ah, quem abre o microfone tem que jejuar. Então, podemos observar que, por exemplo, nos títulos dados ao Papa, ou mesmo na estrutura geográfica e a hierarquia que os primeiros cristãos seguiam muito assim o modelo romano, o modelo político e militar romano. Isso é bem sabido pelos eruditos, mas então observamos instituições formais, mas no Bhagavatam, ou mesmo no Mahabharata, não existe isso. E o motivo não é porque a cultura Vaishnava ou a cultura védica era, digamos, anárquica ou... Quem abriu o microfone? Tem alguém aqui com mau hábito. Então, o motivo é que exatamente ao contrário, em vez de concluir que a cultura védica não era tão organizada ou tão assim disciplinada, a verdade é exatamente o contrário, que a solidariedade cultural, ou a integridade, o consenso cultural era tão forte que não existia a necessidade dessa, como se diz em português, seria uh, uh, essa muleta social
esse amuleto porque as pessoas eram tão autodisciplinadas e tão fiéis que ah, esse consenso cultural e metafísica prevalecia. De qualquer maneira, nessa cultura antiga, a Diksha, a palavra Diksha se referia a um processo de preparação antes de ter um contato com ou uma audiência assim, com Deus. Assim como, por exemplo, uma pessoa civilizada antes de ir a um templo, uma igreja, sinagoga, toma banho. Quer dizer, você que uma pessoa civilizada, antes de ir para qualquer casa de Deus, um termo que encontramos nos Vedas, casa de Deus, em sânscrito é Deva Griha. Então, antes de ir para um encontro com Deus, a pessoa tem que tomar um banho, tem que botar roupa limpa. Não só isso, mas também uma limpeza interior. Então, para lograr, para poder efetuar essa limpeza interna, Quem está em cima da tia dele. o que foi isso? Mensagem do espaço exterior. Então, antes de ter esse encontro com Deus, com Krishna, a pessoa tinha que se purificar internamente, porque nos grandes sacrifícios védicos, que eram sacrifícios tão caros, com todos os ingredientes, e os brahmanas e a caridade, eram eventos tão caros que era unicamente possível para um governo patrociná-lo. E por isso, nos Vedas encontramos duas categorias de Shota Sutras. Shota significa baseado em Shruti nos Vedas. Os grandes sacrifícios como o Soma Yagya, o Ashwamedha, o Rajasuya e muitos outros. Esses grandes sacrifícios era possível unicamente para um governo. Assim mesmo como hoje em dia, bom, eu não vou dar. Então, nesses eventos, como podemos observar no Bhagavatam, nesses eventos, muitas vezes Vishnu mesmo apareceu. Não como Krishna para 150 anos, mas talvez por um minuto. É uma revelação que Vishnu veio, às vezes ficou mais tempo, ou etc. E então a preparação, a purificação para você estar pronto para ter uma audiência com Deus mesmo, essa preparação e purificação se chamava Diksha. Então, isso era no Bhagavatam, cada vez que aparece a palavra Diksha, é sempre nesse contexto. Agora, nesta era de Kali, pela misericórdia do Senhor Chaitanya, se entende que através de Bhakti Yoga, um devoto pode estar ou se manter em contato com Deus para a vida toda. Inclusive, Krishna em Bhagavad Gita fala muito disso. Quem está sempre ligado a mim, quem está sempre ocupado em serviço a mim. Isso é um tema constante em Bhagavad Gita. A ideia não assim de não simplesmente de ter uma audiência com Deus, mas a ideia de estar, de manter contato com Krishna para a vida toda.
uma coisa que Krishna ah, enfatiza muito. Então, para esse Bhakti Yoga, Teshang Satata Juktanam, como Krishna diz nesse verso famoso, 10, capítulo 10, o verso 10, quem está sempre ligado a mim, sempre em contato comigo. Como eu disse, existem muitos versos em Bhagavad Gita e Bhagavatam que enfatizam a necessidade de estar sempre em contato com Krishna, e não só por uh, período durante a execução de um sacrifício. Então, por isso, o significado de Diksha não mudou, mas se ampliou, virou mais glorioso, mais espiritualmente profundo, que, porque o denominador comum que Diksha ainda é um processo de se preparar, de se limpar interna e externamente, se preparar para estar diretamente na presença de Deus. Porém, se entende que esse estado de estar na presença de Krishna deve ser uma coisa constante. Então, por isso, a pessoa jura, por exemplo, um rei. Os reis sempre eram casados. Não existe assim um brahmachari rei ou sannyasi rei nas escrituras. Então, o rei fez um voto de não fazer sexo por tantos dias ou semanas antes do sacrifício e, obviamente, não durante o sacrifício. Mas depois de acabar o sacrifício, outra vez ele era um homem casado. E então essa ideia de se manter sempre num estado puro, num estado sagrado, porque a ideia de estar sempre na presença de Krishna é uma amplificação ou num sentido, um avanço no conceito de Diksha. E é essa Diksha, é feminina a palavra, essa Diksha que acontece na comunidade Vaishnava. E por isso o voto que o devoto faz literalmente transforma uma pessoa em um devoto, que significa do latim, uma pessoa que vive sob um voto. Uma pessoa que vive dentro dos parâmetros, dentro das definições e de um voto, um devoto, um devoto. Então, isso é algo sobre a história de Diksha. Nós entendemos, e muitos devotos entendem, e em Krishna West, se posso usar essa palavrão, em Krishna West existe uma lembrança especial de Prabhupada. Prabhupada falava coisas que para Prabhupada eram extremamente importantes, inclusive eram essenciais, a essência da sua missão, que agora frequentemente coisas que são esquecidas entre os Vaishnavas. Para dar um exemplo, sei lá, talvez 2 anos atrás, eu dei uma aula, um programa para um colégio da ISKCON, com talvez 20 jovens, assim, adolescentes, uma escola da ISKCON. E descobri, e fiquei algo chocado, descobri falando com esses jovens, que entre eles ninguém sabia, ninguém tinha ouvido
ouvido na sua vida de que ah, um propósito, o propósito da sociedade de Prabhupada, da missão de Prabhupada é de salvar o mundo, de transformar o mundo, de estabelecer o Yuga Dharma. Eles não sabiam. E dizem, a gente nunca ouviu isso antes. Imagine, eles nasceram dentro da ISKCON, estavam num colégio da ISKCON e por primeira vez ouviram que ISKCON é um movimento e não só um grupo religioso. E eu lembro que quando o Prabhupada estava aqui conosco, que falávamos sempre de transformar o mundo, de espalhar a consciência de Krishna por todas partes, de estabelecer o Yuga Dharma, o Sankirtan, o canto dos santos nomes de Krishna, de estabelecer isso no mundo inteiro, em cada cidade, cada aldeia, cada... E assim mesmo, isso era um tema, um tópico diário entre nós. E agora, os devotos se reúnem na casa de alguém, kirtanzinho, uma leiturinha, prachadão, e todo mundo feliz e tchau, até a próxima. Não é uma coisa que se fala diariamente, a missão mesmo, e como espalhar essa missão. Já não é um tópico diário, nem mensal. Eu lembro que um tempo atrás, alguns anos atrás, não sei, 4 anos atrás, já vivi tantos anos que perco a conta, mas um, eu assistia, assim, de forma remota, assistia uma cerimônia de Vyas Puja de Prabhupada uh, em um dos templos mais importantes da América do Norte. E os devotos, discípulos de Prabhupada, falavam sobre suas experiências com Prabhupada. E o que reparei é que ninguém falava da missão de Prabhupada. Todo mundo falava de anedotas. Que se uma vez eu estava não sei onde, em tal cidade, Prabhupada chegou e ele olhou para mim e tudo bem, isso é obviamente sagrado e inspirador, né, para a pessoa que estava lá, mas só você falava disso. Não houve, assim, eu acho que esperava, ouvia tantos devotos falando, e eu acho que ninguém mencionou a missão de Prabhupada. Então, nesse sentido, ah, estou agradecido com os devotos que estão assim trabalhando no Brasil e em outras partes para restabelecer o ambiente, o humor assim que o próprio mesmo criou. E é muito difícil avançar profundamente sem abraçar essa missão. Claro que um devoto pode se manter, pode ter uma vida boa, digamos. Porém, para avançar mais profundamente,
para chegar nos precintos mais avançados de consciência de Bhakti Yoga, temos que seguir o fundador Acharya. Fundador Acharya, que é o título que Prabhupada aceitou. Inclusive, ele expulsou da ISKCON. Você pode ler no Lilamrita, biografia de Prabhupada, no ano 70, como alguns discípulos fizeram um complô assim, uh, com membro, assim inspirado pela Gaudiya Math, certos membros da Gaudiya Math, uma conspiração para mais ou menos fazer um golpe e baixar a posição de Prabhupada e entregar e entregar assim a ISKCON nas mãos de certos irmãos espirituais de Prabhupada. Então, eu acho que as futuras ou as gerações posteriores da ISKCON, talvez, às vezes, podemos parecer nós os velhos da guerra, né? Loucos da guerra. Às vezes podemos parecer um pouco, não sei, conservadores ou sectários, mas existe uma história. Existe uma história. Então, em vários sentidos, em Krishna West, eu acho que, em vários sentidos, acho que somos o projeto mais conservador da ISKCON. As mudanças são bem literalmente superficiais, na superfície. E, e as coisas que conservamos são muito profundas. O espírito de Prabhupada, o verdadeiro espírito de Prabhupada, e a importância de manter a integridade da sociedade de Prabhupada. Em vários sentidos, eu acho que somos muito conservadores. E o movimento que julga, que está medindo conservador ou inovação em termos tão superficiais de roupa, e não de filosofia, não da missão central, mas o critério de conservador e liberal dentro da ISKCON é roupa. Isso é triste. Inclusive, se posso citar algo, palavras diretas de Prabhupada. Prabhupada disse que nós não estamos interessados em roupa. A roupa é uma coisa morta. Estamos interessados em consciência viva. Então, estou muito feliz que, apesar da minha pregação um pouco contra a corrente, digamos, que ainda tem almas tão assim corajosas que querem ser meus discípulos. E assim mesmo, também estou muito feliz que nas últimas semanas um velho amigo meu, Jagat Vichitra Prabhu, do norte e nordeste do Brasil, está participando em Krishna West e já tem um grupo assim online de agora chegou acho que 120 devotos. Uma pessoa que foi um dos líderes mais importantes na história da ISKCON do Brasil. E então agradeço a todos vocês. Rati Sindhu, cadê Rati Sindhu? Tá lá. Jai Shri Charadeva. É que ele criou um dos melhores programas do mundo em Krishna West. E na futura capital
do mundo védico, né? Jundiaí. E, então, e agora estou no norte da Califórnia, numa cidade universitária muito assim super planejada e com muitas florestas e Davis está perto da capital da Califórnia, Sacramento. E estou aqui porque estou indo para a Flórida, onde também temos grupos de Krishna West, devotos muito bons. Duas devotas estão liderando o programa lá no Oregon. Duas devotas muito boas. Então, agora a iniciação é muito importante, porque é uma promessa. É uma promessa que se faz. E uma pessoa de bom caráter sempre como se diz em português, que mantém sua palavra, é que o que ele prometeu, ele ou ela faz. Então, é muito importante que devotos que ficaram atraídos a Krishna, que daí começaram a frequentar e logo praticar, e entre muitas pessoas assim com interesse, digamos, mais superficial, os verdadeiros Vaishnavas se manifestam e chegam a esse ponto glorioso de formalmente jurar e prometer que darão sua vida a Krishna. E Krishna mesmo diz que só grandes almas fazem isso. Só grandes almas fazem isso. E então eu acho que o Jundiaí está ficando mesmo um modelo de um programa de Krishna West muito bem sucedido. E Prabhupada, tem pessoas que obviamente não entendem muito bem Prabhupada e dizem que não importam os números e blá, blá, blá. E claro que se fossem só números, mas, por exemplo, uma pessoa cobiçosa, codiciosa em espanhol, uma pessoa que está colecionando joias, então 5 joias é muito mais valioso que uma joia, ou metade de uma joia. E então, assim mesmo, por exemplo, se você é um médico e vamos dizer que tem uma pandemia, então dizer que hoje salvamos 5 vidas, ou salvamos 15 vidas, ou salvamos 15.000 vidas. São vidas. Imagine, por exemplo, no Ministério de Saúde, se tem um problema médico, uma epidemia. Então, e aí o ministro explica para o público que agora salvamos 10.000 vidas. E quem vai falar? Mas os números não são importantes. O que é importante é que no hospital todo mundo sorri e todo mundo abraça, e o número de vidas salvadas, isso não é o ponto de salvar muitas vidas. Então, essa atitude, eu diria, a volta do hipismo entre certas pessoas na ISKCON, né, que foi, vamos dizer, superado, mas ainda estava vivo, não morreu. Essas atitudes de hippie parece que não morreram entre certos devotos, que acham que o número de almas salvas, resgatadas, que agora vão
evitar muito sofrimento, muitas vidas de miséria no mundo material e poderão voltar a Krishna. E o número de pessoas que recebem essa bênção, isso não importa. Não se trata de números. Ou também ouvi que sim, não é importante que uma pessoa entre na ISKCON, só estamos fazendo amigos, amizades. A ciência social explica que, movimentos espirituais ou religiosos novos que fazem muitos amigos, mas que não conseguem aumentar muito o núcleo, morrem. Isso é ciência social. Isso é a opinião dos acadêmicos que estudam isso objetivamente. Só fazer amigos sem realmente convencer pessoas que, que entreguem suas vidas a Krishna, não a mim, não a outros seres humanos, mas a Krishna. Então, por isso, estamos, de muitas maneiras, estamos voltando para o espírito, a espírito, ou atitude de Prabhupada. Claro que seremos mais maduros, não vamos assim atacar as pessoas nas rodoviárias ou falar qualquer mentira para vender um pirulito num ônibus e conseguir dinheiro. Quer dizer, o motivo foi positivo, mas os meios foram um pouco, vocês sabem. Todo mundo era muito jovem. Guneshwara, você lembra, né? A loucura divina, né? Sim, Sri Charadeva. Eu fiz isso também. Então, nesse sentido, eu estou muito feliz que devotos estão entendendo e, e apreciando. BH, Nityananda Roy. Quem é Nityananda Roy? Hare Krishna. Hare Krishna, Charadeva. Estamos aqui ouvindo sua aula. Tem alguns discípulos do Senhor aqui. Você sabe que quem vendeu a primeira Bhagavad Gita completa em Belo Horizonte? Foi o Fui eu. Senhor. Eu levei um grupo numa Kombi, assim como no Bhagavatam tem os Maharathas, grandes guerreiros de quadriga, então eu dei o nome Mahakombis. Os devotos que viajavam, assim, e chegamos na praça central de Belo Horizonte e pulei do Kombi e comecei a vender Bhagavad Gitas lá em BH. Não tinha um templo. Eu queria abrir um centro em Belo Horizonte porque eu sabia que era uma cidade importante. Também na continuação do Bhagavatam de Prabhupada, os capítulos sobre Rasa Lila, no 10º canto, foram, eu fiz a tradução e os significados em Minas Gerais, em Morro do Chapéu, que os devotos alugaram uma casa para mim, na amor da minha dos gurus, e alugaram uma casa para mim e foi lá mesmo, fora de Belo Horizonte, que isso foi traduzido. Então, tudo bem, obrigado por seu serviço. E agora vamos proceder às iniciações. E eu escrevi os nomes em sânscrito, os nomes legais, digamos, não quer dizer karmi, mas os nomes assim, dados pelos pais dos devotos, que temos que respeitar isso. E depois os nomes espirituais. Eu vou mandar isso, um e-mail para Rati Sindhu e também para Nityananda Roy.
eu vou mandar isso, então. E também para Nalini, que ela organiza essas coisas para quem quiser. Então, vamos começar quando eu digo o seu nome. Se você é um vítima hoje, quer dizer, se você vai ser iniciado, então você pode assim vir para a câmera e, como o Prabhupada ensinava, né? Prestar reverências e depois algumas perguntas, né? Que vocês sabem quais são as perguntas. Então, podemos começar com Mateus. Hare Krishna. Haribo. Haribo. Então, então, explica para todo mundo seu voto. Não comer carne, nem peixes, nem ovos. Não praticar sexo ilícito, nem jogos de azar. E nem intoxicação. E manter o canto das 16 voltas de japa diariamente. E o que vai cantar? Ave Maria ou outra coisa? E o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso aí. Então, seu nome será Madhavadas. Madhava é o nome de Krishna que vem da palavra Madhu, que era um rei antigo dos Yadus, e Krishna como a grande personalidade e deidade dos Yadus é chamado Madhava, Radha Madhava. Eu sou apaixonado com esse nome. Não tinha nome melhor. Então, Sério. Hare Krishna. Hare Krishna. Gratidão, Sharadeva. Haribo. Hare Krishna. Lucas. Hare Krishna, Prabhu. Cadê o Lucas? Tá lá. Sou água, juro. Então, você está lá em Jundiaí, né? Isso, Jundiaí. Viva Jundiaí. Então, seu voto? Eu prometo não comer carne, peixe e ovos, não comer sexo ilícito, não, não jogos de azar e não intoxicação. E também prometo cantar 16 voltas de Japamala do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. No seu aniversário ou quando? Todo dia, todos os dias. Todo dia, sim. Tudo bem, perfeito. Então, seu nome será Lochana Das, que significa Krishna que ilumina, que dá luz para para tudo. Lochana Dasa, e é interessante, porque, e também que dá prazer, porque em sânscrito, como em geral na fonética humana, existe uma relação entre R e L, essas letras, como por exemplo, nós dizemos Prahlad Maharaj, Prahlad, mas no Bhagavatam diz Prahrada. Porque R e L são em certos meio ambientes fonéticos, são intercambiáveis. E, por exemplo, em sânscrito, chara significa fazer, você mover, como charita, um feito, uma ação, Chaitanya Charitamrita, e também chala, que então, sem entrar demais nisso, então, neste caso, existe uma palavra em sânscrito, rochana, que significa atraente, algo que atrai, algo que é muito belo. Então, rochana ou lochana.
E Lochana também significa óleo. Tem muitos significados, mas Lochana também significa Krishna, Krishna mesmo, que ilumina, que revela tudo. Então, Lochana Dasa, parabéns. Hare Muito Krishna. obrigado, Prabhu. Hare Aí, Krishna. ô! Sandy, como vocês pronunciam isso? Hare Krishna. E no Brasil, como é que as pessoas pronunciam esse nome? Sandy. Sandy, é um nome assim, o nome também nos Estados Unidos. Sandy. Então, seu voto. Eu prometo não comer carne, peixe e ovos, não praticar sexo ilícito, não jogos de azar e não intoxicação, cantar 16 voltas de Japamala no Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, todos os dias. Então, seu nome será Sangita, porque, Aí. porque san em sânscrito significa junto, como Sankirtan, fazer kirtan junto. Inclusive, ainda temos esse prefixo em português e inglês. Quem sabe o que é? San? É soma. Sim, soma, mas especificamente como prefixo, sim, como síntese, ou simbiótico, que juntos. Então, esse sim, em português, síntese, vem do sânscrito san. E dita significa colocado, então, sandita é uma pessoa que sempre está junto a Krishna, que nunca se separa de Krishna, sandita. Como se diz em português, grudado. Uma pessoa que sempre está com Krishna. Sandita Devi Dasi. Hare Krishna. Aí, ô! E Kelme. Vocês dizem assim, Kelme? É isso mesmo. Shilacharadeva. Hare Krishna. Boa tarde. Então, seu voto. Eu prometo não comer carne, peixe nem ovos, não me intoxicar, não praticar sexo ilícito e não jogar jogo de azar. E cantar diariamente 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Perfeito. Então, seu nome será Kailivana Dasa. Kaili significa passatempo, como a palavra lila. E Vana, floresta. Então, Kailivana é Vrindavan, onde Krishna executa seus passatempos. Assim que você, como seguidor de Prabhupada, tem o dever de trazer muitas pessoas a Krishna na sua forma suprema em Vrindavan. Isso é a missão de Prabhupada. Rimo, Obrigado, Shilacharadeva. Como? Muito obrigado. Pois é. E agora, Bárbara. Jai Shilacharadeva, reverências. Hare Krishna. Hare Krishna. Herói local para Daivagya e Sri Jamuna. Heroína local. Então, tudo bem? Tudo bem. Agora, seu voto, por favor. Eu prometo não comer carne, peixes ou ovos, não me intoxicar, não praticar sexo ilícito, não jogar jogos de azar
e cantar diariamente o Mahamantra, 16 voltas de japa com o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare. Isso aí. Então, seu nome será Krishna Varya Dasi. Krishna, você sabe, Varya vem da palavra de manter, sustentar. Então, você sempre será mantido por Krishna. Em todo sentido, Krishna sempre vai cuidar de você. Krishna Varya Dasi. Haribo! Eu vou mandar essa carta, tenho tudo escrito para, como eu disse, para os líderes e vocês podem mostrar para os devotos. Eu lembro quando o Prabhupada estava aqui, quando eu fui iniciado, que era comum com o Prabhupada, porque quando eu entrei no movimento não tinha iniciações remotas, que esse Prabhupada sempre estava presente. Então, eu estava no templo de Berkeley, Califórnia, cidade universitária, e então eu fui instruído pelo presidente do templo de descer para Los Angeles, porque Prabhupada estava lá e ia dar iniciações. E todo mundo ficava tão nervoso, tão emocionado, que ninguém lembrava o nome. Não quero dizer o sotaque de Prabhupada, porque, obviamente, em inglês eu tenho um sotaque americano, ele tinha sotaque, assim, da Índia. Então, depois da iniciação, era comum que o secretário de Prabhupada escrevia os nomes e deu para cada novo iniciado, assim, um papel assim, nem uma página, papel assim, porque na época a gente não desperdiçava recursos, né? Então, papel assim, e então eu recebi o papel, porque poucos outros lembravam que Prabhupada tinha dito, então disse Sri Dayananda Dasa. Então, quando vi as letras HRI, me pareceu assim uma combinação de letras tão impossíveis que eu pensei que deve ser Hari Dayananda. Hari Dayananda. Só que o secretário esqueceu de colocar essa letra A. Então eu falei para todo mundo, porque depois da cerimônia, quando o Prabhupada se retirou, e todos os outros diziam, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E que eles também não lembravam. Então eu disse para todo mundo Hari Dayananda. E todo mundo ficou muito feliz, inclusive Hari Dayananda é sânscrito perfeito, porque Hari Dayananda significa em sânscrito a bem-aventurança da misericórdia de Krishna. E pelos próximos 5 meses, talvez. Então, por 5 meses, eu era Hari Dayananda Das Brahmachari. Inclusive, saiu uma revista de volta ao Supremo, Back to Godhead, em inglês, saiu uma revista com um artigo escrito por um brahmachari chamado Hari Dayananda Das Brahmachari, que fui eu. E saiu na revista. Então, mais ou menos nesse tempo, julho, agosto, nem lembro o motivo, escrevi uma carta para Prabhupada e assinei a carta Hari Dayananda Das Brahmachari. E Prabhupada escreveu para mim, meu querido Hari Dayananda Das Brahmachari, seu nome, minhas bênçãos, seu nome é Hari Dayananda. E então, depois de me auto-iniciar com esse nome, assim, Hari Dayananda, depois Prabhupada. E também eu fiquei maravilhado que Prabhupada se lembrava de mim.
porque Prabhupada viajava no mundo inteiro e para mim foi algo de assim milagroso. Como é que Prabhupada, com tantos seguidores, com tantos serviços que faz, como é que se lembrou de mim? Mas Prabhupada era assim. Prabhupada era assim. Então, tudo bem. Obrigado a todo mundo que está em todo lugar. Jundiaí. Charadeva, falta o Euler. Falta o Bacta Euler. Ah, ups, foi sem querer. Euler. Então você vai receber misericórdia especial por ser. Desculpa, foi sem querer. Então, tudo bem. Seu voto. Eu prometo não comer carne, peixe, ovos, não praticar sexo ilícito, não julgar jogos de azar, não me intoxicar, cantar diariamente as 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare. Muito bom. Meu velho amigo Lokasakshi entrou. Hare Krishna. Estava esperando ele entrar. Me deram o link errado. Deram o link da Ah, reunião da segunda-feira, por isso que eu não consegui entrar. cuidado, ele está com o Ministério da Justiça. Ele pode processar quem deu a errada. Não, não sou advogado, não. Mas ele tem amigos que são advogados. Então, Euler, você pronuncia seu nome assim? Sim, Euler. Euler. Sim. Então, seu voto, por favor. Não praticar sexo ilícito, não comer carne, peixe, ovos, não julgar jogos de azar, não me intoxicar e cantar as 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Diariamente, né? diariamente. É. Então, isso é muito bom. Seu nome será Eka Laksha Das. Eu vou explicar. Laksha, em sânscrito, tem vários significados, mas também, neste caso, significa o alvo. O alvo. Então, Eka Laksha significa uma pessoa que só tem um alvo na vida, que é Krishna. Eka Laksha. Então, você é Eka Laksha Dasa. E, Hare Krishna. Hare Krishna. Existe um verso famoso de Bhagavad Gita, e Prabhupada disse que lia quando estudava esse verso e o significado de Vishwanath Chakravarti Thakur, que Prabhupada entendeu que tinha que partir para Mlecha Desha, para os Estados Unidos, e tentar fazer algo. Eu vou agora falar para vocês o número desse. Então, esse verso que inspirou Prabhupada é o verso 2:41 no Bhagavad Gita. O verso 2, Vyavasayatmika buddhir, uma pessoa cuja inteligência, cuja raciocínio está completamente determinado. Vyavasayatmika buddhir, ekeha, é uma só, eka. Bahushaka, Bahushaka significa multi-ramificado, muitos ramos. Quer dizer, por exemplo, uma pessoa típica se preocupa por
problemas econômicos, problemas emocionais, problemas sociais, relacionamentos, né? Quer dizer, inclusive as pessoas em geral só vão de um problema para o outro e eles acham que isso é felicidade. E um Vaishnava sério, Vyavasaya Atmika. Atmika em sânscrito, literalmente como alminha, da alma, alminha, mas é como dizer que algo que é a alma da pessoa, o coração da pessoa, Atmika. Vyavasaya Atmika Buddhi, inteligência. Krishna enfatiza, por exemplo, no segundo capítulo de Bhagavad Gita, que Prabhupada deu o título, o conteúdo de toda a Bhagavad Gita resumida. Is that right, Lokasakshi? Contents of the... Lokasakshi foi dos primeiros tradutores dos livros de Prabhupada no Brasil, no primeiro time, eu lembro. E o único sobrevivente desse time. Então, então, alguém tem que fechar o microfone. Acho que vamos dar multas. Então, Buddhi, que é raciocínio. Raciocínio. A capacidade de raciocinar, de não abraçar opiniões ou ideias que são irracionais. E Krishna define no capítulo, no segundo capítulo, que Prabhupada diz que um resumo de toda a Bhagavad Gita, no verso 39, mais ou menos na metade do capítulo, Krishna diz para Arjuna que tudo que eu falei para você até agora é Buddhi, Eshate Bhita Sankhya Buddhi, no sentido filosófico, Sankhya. E o que vou falar agora, para completar esse capítulo, a segunda metade do capítulo é Buddhi Yoga, na prática. Assim como tem teoria e prática, filosofia e prática. Mas filosofia e prática de quê? De Buddhi. Raciocínio espiritual. E no famoso verso, capítulo 10, verso 10 de Bhagavad Gita, Krishna diz, Tesham, para eles, ou para aqueles, Satata Yuktanam, que estão sempre ligados a mim. Yukta, que é da mesma raiz de yoga. Yoga é ligar, e ligado é yukta. Teshang satata yuktanam bhajatam priti purvakam. E que me adoram sempre com amor. Tadami buddhi yogam. Eu dou para eles buddhi yoga. A prática espiritual de inteligência, de raciocínio, pelo qual eles voltam a mim. Então, Krishna, no capítulo 2, no capítulo 10, em vários versos que são dos versos mais importantes de Bhagavad Gita, Krishna explica que a prática de Bhakti Yoga é a prática de Buddhi Yoga. E Bhagavad Gita não é sentimental. Krishna fala de amor. Krishna, Arjuna exprime seu amor por Krishna. Krishna revela seu amor por todos nós. Suhridam Sarvabhutanam. O amigo amoroso, o amigo carinhoso de todos os seres vivos, mas ao mesmo tempo não é sentimental. Prabhupada deu um exemplo perfeito como acharya e pregava, e o verdadeiro conservador do movimento Hare Krishna, uma pessoa que realmente entende o que Prabhupada dizia.
e que não dá atenção para as coisas irracionais que Prabhupada não pregava, mas que cresceram em vários lugares entre seus seguidores. Então, tudo bem? Agradeço a todo mundo, e especialmente aos novos iniciados. E qualquer pergunta? Agora, todo mundo, né? Ninguém foi esquecido, abandonado, nada. Então, qualquer pergunta? Se não, tudo de bom para vocês. Vou mandar os nomes agora para os líderes, Radhi Sindhu e Nityananda Roy. Hare Krishna. Muito obrigado. Hare Krishna. Reverências. Hare Krishna. Hare Krishna. Obrigada por tudo. Hare Krishna. Hare Bo. Krishna.